o ano passado foi marcado pela violência no trânsito aqui em Blumenau. Rodrigo, em média, foram cerca de 7 acidentes por dia que deixaram quase 600 pessoas feridas. A gente vai conhecer agora quais são as ruas com maior registro de ocorrências aqui na cidade. Eu acho que Rua Bahia é uma delas, né? A gente vê aí, já perdeu as contas, né? Quantos acidentes nas maiores, Rua Amazonas, provavelmente, e por aí vai, né? Gustavo Zimmermann, que o pessoal comenta bastante lá nas Itopavas. Enfim, reportagem especial agora na tela aqui do Balanço Geral. Acompanhe. O ritmo é frenético, um vai e vem que não para. A pressa, somada à falta de atenção e à imprudência, faz vítimas no trânsito todos os dias. É muito comum, não somente a questão de velocidade, mas também a questão da segurança ao dirigir, porque a pessoa quer pegar o seu celular, quer verificar, né, que seja uma hora, um mapa ou até mesmo uma chamada. Então essas pessoas devem evitar. No ano passado foram registrados mais de 2.600 acidentes nas ruas da cidade, uma média de mais de 7 acidentes por dia. A Rua Amazonas, principal via que liga a área sul até o centro da cidade, é a segunda colocada com 123. No entanto, é a líder no número de pessoas machucadas. Com fluxo intenso de movimento, no ano passado foram 92 vítimas. 2 delas foram fatais. As ruas Bahia e Gustavo Zimmermann fecham o ranking das vias mais violentas da cidade. Em 2019, a Rua Bahia registrou 127 acidentes e 84 feridos. Mas não houve vítimas fatais. Já a Gustavo Zimmermann não registrou um número considerável de ocorrências, mas foi a campeã no número de mortes. O que essas 3 ruas têm em comum? O fluxo intenso de movimento. O controle de velocidade é necessário na cidade de Blumenau. A maioria dos acidentes com gravidade é porque o motorista estava em excesso de velocidade. Gustavo Zimmermann, né, vai ser contemplada também com medidor fixo de velocidade, então já foram elaborados estudos técnicos nessa via e vai ser contemplada com 2 controladores nesse local. A Gustavo Zimmermann é a 3ª maior rua de Blumenau com 11 quilômetros de extensão. A via tem trânsito intenso todos os dias e há uma rota alternativa de um trecho da SC 108, a Rua Doutor Pedro Zimmermann. Em segundo e terceiro lugar no ranking de mortes no trânsito em Blumenau aparecem as ruas 2 de Setembro e Rua Amazonas. A principal via do distrito do Garcia, que também registrou mais acidentes que deixaram pessoas feridas, tem pouco mais de 5 quilômetros e liga os terminais Fonte e Garcia, com fluxo intenso todos os dias. 2.619 boletins de ocorrência, fora ainda os abarroamentos, choques que os cidadãos acabam se entendendo entre eles, não fazendo boletins de ocorrência. Então a gente passa de 3.000 acidentes num ano como 2019. Isso a gente está falando de mais de 10, praticamente, acidentes por dia. Vani e Claudinei são vítimas dessa violência. O filho Isaac, de apenas 14 anos, morreu atropelado no ano passado, enquanto voltava da escola para casa na Rua Gustavo Zimmermann. A gente não gostaria de estar passando por isso que a gente está passando, que é uma dor constante, né? Todos os dias a gente acorda pensando no Isaac, a gente vai dormir pensando no Isaac. E a gente fica se perguntando, por que não é feito alguma coisa antes disso acontecer? Se a gente pensa assim, o sofrimento que nós estamos passando com a perda do nosso filho e saber que amanhã ou depois outra pessoa pode ser atropelado de novo e passar por a mesma situação, isso deixa a gente preocupado. A Rua Bahia está em obras. No percurso de pouco mais de 9 quilômetros, não é difícil flagrar acidentes. Situações como essa também são comuns na via. Para atravessar, muitas vezes, os pedestres se arriscam dividindo o espaço com carros e caminhões. Quando eu venho é difícil atravessar aqui. Deu medo? Dá bastante medo, eles vêm numa velocidade absurda aqui. Tenho medo de passar aí, mesmo com a faixa eu tenho medo, né? Segundo moradores e trabalhadores dessa região, situações assim são normais na vida de quem mora aqui. É rotina também o número de acidentes. Por pouco não acontece coisas piores, mais graves, né? O pessoal vem a toda, não tem controle, vem pela faixa que foi feita nova ali, eles vêm por cima dessa segunda faixa, é bem complicado, tá? Dona Margarete sempre morou às margens da Rua Bahia. Ela já foi testemunha de muitos acidentes por aqui. Com as obras de alargamento em alguns trechos da via, segundo ela, a situação piorou. Quem vai atravessar reza para chegar até o meio vivo e dar continuidade do outro lado. Não tem condições, tem gente que evita de vir aqui
mandar a criança no mercado comprar alguma coisa, porque não dá, olha, é uma correria, eles pensam que aqui vira pista de corrida. Para diminuir esses índices, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, 2020 será marcado por investimentos que prometem trazer mobilidade urbana e, principalmente, segurança. Serão investidos em torno de 15 milhões de reais. Nós estamos falando de mais 98 câmeras de vídeo monitoramento, 66 câmeras de controle de fluxo de trânsito, de contabilização de veículos na cidade, de leitura de placas para evitar casos de furto, de placas clonadas, de veículos não licenciados rodando na cidade, mais 70 faixas de lombadas eletrônicas e 150 faixas elevadas no município de Blumenau. Então, o que a gente tem batido bastante, principalmente nas nossas campanhas educacionais, é a questão comportamental do motorista, porque desta forma, só assim a gente vai conseguir reduzir o número de mortalidade no trânsito aqui na cidade de Blumenau. Será que precisa acontecer mais alguma coisa? A gente não gostaria, de forma alguma a gente não gostaria, porque é muito horrível, porque não é uma coisa que tu perdeu, é um filho. E ele não recupera mais, ele não volta mais. A violência, né, no trânsito aqui em Blumenau. Para falar sobre esse assunto da reportagem especial que a gente viu agora aqui no BG, está com a gente ao vivo Emerson Andrade. Emerson, obrigado pela sua presença. Ele que é especialista em trânsito. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Bom, por que a gente tem tanta violência no trânsito? Qual que é a explicação, já que a gente passa pela autoescola, todo mundo sabe que não pode correr no trânsito, todo mundo sabe que tem que respeitar as regras, mas os acidentes continuam acontecendo? Nós costumamos dizer que nós usamos uma trilogia norte-americana, que é os 3 E's do trânsito. E esses 3 E's têm que se atuar de forma harmônica entre eles, que é a engenharia, a educação e o esforço legal. O esforço legal compreende-se aqui a fiscalização. Quando a engenharia ela é ineficiente, né, ela recai essa compensação para a educação do condutor. É ele que tem mais autonomia, ele pode adequar o seu comportamento frente às condições adversas que ele encontra. Mas quando o condutor também falha nesse processo de educação, e aí, como você fala, nós temos o processo de centro de formação do condutor, nós temos a conversa, nós temos notícias diárias sobre as tragédias, aí sobra isso para a fiscalização tentar inibir. E aí nós podemos acompanhar, não só na cidade de Blumenau, mas isso é país, a fiscalização não consegue estar em todos os cantos, todos os pontos que são necessários, recaindo a responsabilidade ao condutor. E aí, quando a engenharia ela é ineficiente e ele não tem um comportamento adequado, a combinação disso é o acidente, é a tragédia e é o que nós estamos vendo. Essas 3 ruas que aparecem no ranking aí das mais violentas, a Amazonas, a Bahia, a Gustavo Zimmermann, são ruas que tem muitos moradores, muitos comerciantes, muito movimento, são até ruas com fluxo, né, velocidade baixa até, e registram tantos acidentes. Por quê, Emerson? Nós podemos, essas 3 ruas que foram citadas no levantamento, elas têm algo em comum, que são vias arteriais. Elas ligam as grandes regiões aqui do município, diferente das vias coletoras, aquelas que têm uma velocidade menor ainda e que são pequenos trajetos. Então, essas vias, como são vias arteriais que ligam bairro ao centro, ou centro-bairro, ela normalmente leva um fluxo maior de veículos, há um número maior de pessoas, principalmente quando chega nos bairros mesmo, né? E aí a falta de atenção, às vezes o próprio deslocamento, vai contribuir com a tragédia, com o acidente. Seja a não velocidade adequada para a via, e aqui nós poderíamos também discutir se aquela velocidade que foi estabelecida para a via como máxima permitida, ela está dentro dos padrões daquelas características físicas da via. Às vezes uma velocidade lá de 50 km, de 60, ela não é o suficiente para garantir a segurança de quem está transitando por ali. Então aí cabe à engenharia verificar se aquelas condições que foram estabelecidas são adequadas para proporcionar segurança. O que nós estamos vendo pelos números, né, e aí cada número desse é uma vítima, né? É uma família, como você falou na chamada. A tragédia que traz isso para a família, o acidente de trânsito é um crime que lesa a pátria e lesa a família. A gente está falando de números aqui, né? Mas olha quantas pessoas estão envolvidas em todos esses números. E qual que é o caminho, Emerson, para tentar minimizar essa problemática dos acidentes de trânsito? O caminho, o secretário, ele já deu ali o norte do que deve ser feito. Lamentavelmente, vem depois que muitas tragédias já aconteceram.
né? Vão ter um investimento alto, altas cifras. Isso deve ser constante para evitar as tragédias. Né? Fazer a fiscalização, monitoramento das vias, proporcionar travessias elevadas, onde a redução do veículo vai ser naturalmente, porque senão o condutor vai se expor, né, ao veículo e a ele mesmo, né, passando por uma lombada física, né? Então, esses investimentos, a fiscalização eletrônica, o monitoramento eletrônico, isso já deveria ter acontecido já há bastante tempo. Né? E aí, talvez não foi a prioridade de outras equipes de governo em dar essa atenção para o trânsito, que é fundamental. Afinal de contas, lidamos com vidas, né? E muita educação também por parte dos motoristas, respeito, né? O esforço legal, que seria o terceiro elemento, é quando o condutor não respeita as regras, né, de trânsito, aí entra o esforço legal. Mas são condutas simples que, se o condutor adequar, corrigir alguns vícios que e é comum, é só sair daqui do estúdio, a gente vai ver aqui as infrações acontecendo, mexendo no celular, o excesso de velocidade, é só se corrigir um pouquinho, vai contribuir para a segurança no trânsito. Emerson, obrigado pela sua participação, até a próxima. Obrigado. Emerson Andrade, que é especialista em trânsito, repercutindo a nossa reportagem sobre a violência no trânsito aqui em Blumenau. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um cenário melhor. A gente continua falando desse assunto, agora é o comentário dele, Luiz Carlos Prates. Acompanhe. Meus amigos, Balanço Geral Blumenau, Danúbia Rodrigo. Que beleza, segunda-feira. Por que beleza? Porque segunda-feira é o dia das iniciativas, de sairmos da toca para a construção de uma vida melhor. Vírgula. Todavia, tivemos o fim de semana. Outra vez, a mesma coisa desagradável. Mortes no trânsito, acidentes de toda sorte, 2.600 acidentes ano passado, ali nas ruas de Blumenau, aqui nas ruas de Blumenau. Tá aí. Não adianta. Se faz campanha, se fala, se orienta, se diz, não adianta. O camarada acha que ele está seguro. Ele olha aqui e dá para ultrapassagem. Não dá. Bate de frente numa pessoa que não tem nada a ver com nada. Vinha dentro da velocidade adequada, com a família. Estas pessoas podem acabar sendo lesadas gravemente. E o imprudente, o bandido, o criminoso, muitas vezes sai ileso. É ileso. Bom, e aí? Olha, enquanto não houver a prisão em flagrante e o cara vai ficar preso, comprovadamente culpado por um acidente de trânsito com mortes, comprovadamente ele vai ficar preso. Não, porque não pode, porque a justiça não tem justiça. Ou então que a família das vítimas faça a justiça. Agora, o que não tem cabimento o cara tá ali no carro com a família, um imbecil faz uma ultrapassagem indevida e mata Deus e o mundo. Mas o que é isso? Até quando isso? E aí vem aquela história, porque o Brasil, porque segurança, não sei o quê, estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem aonde? Em que sentido? Eu estou avisando. Não me condenem a família das vítimas inocentes diante da justiça buscada à moda nos galpões. Não me condenem. Aliás, não vão condenar. Mas não vão mesmo. Mas não vão mesmo. Então fique claro. Ultrapassagem indevida com consequências fatais para pessoas inocentes e todos os demais delitos e imprudências de trânsito. Pô, mas que saco esse negócio. Todo fim de semana, toda segunda-feira, este balanço trágico. Por quê? Porque os estúpidos estão mais livres do que nunca neste país. Livres e impunes. Ah, mas eu os queria na minha delegacia. Se queria. Mas a justiça diz, a justiça fica na calçada. Quando estúpidos assassinos estão no trânsito. Até quando isso? Olhem, não brinquem. Eu estou pregando a revolução cultural. Mas pode haver uma outra.